Olá! Esse é um vídeo do 7º ano do Ensino Fundamental, do conteúdo de artes do volume 1 do livro, e eu sou a professora Elisandra Santos. Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Vocês sabem a diferença entre dois termos que eu vou perguntar agora? O que significa a arte da cultura africana, fazendo influência aqui, e a imagem afrodescendente na arte. Vamos lá? Parece confuso, né? Parece grande. Então, assim, a diferença entre uma arte africana e a imagem afrodescendente na arte. A primeira parte é o que a gente já viu nos outros vídeos, do que é parte da cultura africana, do povo africano trazido para o Brasil e para outros países e que influencia na nossa cultura e na nossa formação cultural como brasileiros. Isso é o que a gente viu em outros vídeos. Agora, a imagem do afrodescendente na arte é quando artistas usam a imagem do negro como uma forma de uma pesquisa do seu trabalho, para valorizar essa cultura, para mostrar a importância dessa cultura ou para divulgar, disseminar essa cultura no mundo. E existem alguns fotógrafos, por exemplo, que já fizeram isso, como Sebastião Salgado, que é um fotógrafo que vai para tribos africanas, fotografa e traz essa imagem do africano para a nossa sociedade, para nós termos conhecimento aqui, através da fotografia, o que está acontecendo lá. Esse é um fotógrafo contemporâneo que faz essas coisas agora. Mas tem um outro fotógrafo também que também fez isso. E a gente vai falar um pouquinho dele assim que eu mostrar algumas fotografias e você pensar comigo o que elas nos dizem. Esse é o fotógrafo Pierre Verger, nasceu em 1902 e faleceu em 1996. Esse fotógrafo é francês e ele morou muito tempo no Brasil, quase uma boa parte da sua vida, no estado da Bahia, para fotografar e contar através da fotografia a cultura e a história do povo africano. Então veja bem, ele é um fotógrafo branco que usa da imagem do afrodescendente para produzir a sua poética de fotografia. Nessas duas imagens que nós podemos ver aqui, as duas imagens têm coisas muito semelhantes. São duas mulheres negras cozinhando. Uma está cozinhando acarajé e a outra está cozinhando o acará. O que é diferente no fundo são os meios de moradia. A gente acredita que na primeira imagem a mulher está numa cidade devido ao muro e à calçada, e a outra está num ambiente talvez mais rural ou mais humilde, com uma casa de pau a pique. Então, quando o Pierre pega essas imagens, mostra essas duas imagens pra gente, nós conseguimos ver uma tradição alimentar ou uma tradição profissional vivida pelos afrodescendentes, né? Ele nos conta, através da sua imagem, um pouco dessa história e dessa vivência, correto? O que o Pierre faz de nos trazer a vida afrodescendente através das imagens faz a gente perceber uma coisa também. Vocês já pensaram como a história de uma pessoa é contada através da fotografia? Eu tenho certeza que se você na sua casa juntar diversas fotografias, além de vocês saberem várias histórias das fotografias, do que aconteceu naquele momento, você também consegue contar a história de uma família, de uma geração, de uma época, né? Eu vou sugerir até um desafio para você. Se você achar uma imagem na sua casa, uma fotografia em que você não está presente, que seja anterior a você, né? Se for possível, se você tiver, pode ser uma fotografia dos seus pais, da sua mãe, da sua avó, do seu vizinho, da sua tia, de quem puder ser. E você vai perguntar para as pessoas da foto se elas sabem nos contar qual é a tradição que tem por trás dessa fotografia. O que essa fotografia conta, o que tem por trás dessa imagem que você está vendo. Porque toda fotografia tem uma história. Assim como a gente vê no trabalho do Pierre, a história afrodescendente vivida no Brasil, contada através de fotografias, certo? Através de várias imagens. No livro de vocês vão poder ver outras imagens além dessas que a professora viu com vocês agora no vídeo,
E existem outros artistas que também fizeram, que usam dessa imagem do afrodescendente, né? Eu citei o outro fotógrafo para vocês, que é o Sebastião Salgado, no início, mas agora eu quero falar de um outro artista, que eu vou mostrar uma imagem para vocês muito legal, onde não é só fotografia não, porque não é só através da foto que a gente conta isso, de outras técnicas também. Então olha comigo, essa imagem tá lá no livro. Olha só que imagem diferente, criada pelo artista brasileiro Renato da Silveira. Ele utilizou aqui da técnica da colagem e depois ele digitalizou a imagem. E aqui nós encontramos vários elementos da cultura africana, né? Na exposição dele de máscaras, intituladas Máscaras Africanas, ele pega essa ideia de tudo que pertence à cultura afro, né, para montar as máscaras com vários elementos. Então ele fez uma pesquisa de tecidos, cores, maquiagem e objetos para poder montar esses trabalhos. Essa é uma das 12 máscaras que ele criou, e nós podemos ver aqui o tecido africano, né, no topo do chapéu. Nós podemos ver na região dos olhos a ideia de máscaras feitas por tribos africanas também, onde eles usam vários elementos da natureza, né? Se você vê imagens de tribo, os africanos têm o hábito dentro de algumas tribos em específico de usar assim folhas e galhos para montar máscaras. Nós temos aqui uma outra terceira parte na região da boca, onde a gente encontra uma maquiagem, uma pintura, certo? E nós temos os objetos e os adereços usados, né, como brincos e colares, muito presentes dentro da cultura afro. Então, o que o artista faz é usar os elementos da cultura africana, né, para produzir o seu trabalho, sem ser africano, só tomando isso como um objeto de pesquisa. Por que isso é tão importante? Vocês já se perguntaram? Por que é tão importante a divulgação, né, e o trabalho de artistas não africanos utilizando e divulgando essa imagem do africano? Existem muitas possibilidades. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Por que isso é importante? Por que é importante que a gente tenha acesso e a visualizar tudo isso? Eu vou dar o meu palpite, né? Nós temos sempre como um material representado na arte, ou seja, quando a gente pega quadros e vê obras de arte, é sempre não, desculpem, na maioria das vezes são as pessoas brancas representadas, como se só elas fossem importantes. E quando a gente pega a obra de pessoas representando a cultura africana, a imagem do afrodescendente, nós estamos dizendo que eles são importantes como nós, porque eles são iguais a nós. Então, é extremamente importante a gente utilizar a cultura, né? Mostrar essa tradição da cultura negra. Como nós temos as nossas tradições e como nós temos muito da representação do branco, nós também precisamos ter muito da representação do negro, como um reconhecimento da importância que eles têm dentro da nossa sociedade, a importância da construção da nossa história quanto brasileiros. Né? Eles são as pessoas que ajudaram a formar e a construir o país que nós vivemos. Então, é de extrema importância quando a gente relata, quando a gente divulga, quando a gente mostra e quando a gente estuda sobre eles, nós também estamos estudando a nossa história e dizendo o quão valoroso foi a participação deles, não só na nossa construção como país, mas na nossa construção cultural, como nós vimos aí na influência da música, na influência da dança e, como eu até disse, na influência da nossa passagem do ano e da nossa comemoração, né, de Ano Novo. Atividade dessa semana, a minha sugestão é que a gente também trabalhe com a técnica de colagem, que vocês peguem revistas, jornais e que vocês achem imagens que para vocês retratam a imagem do afrodescendente no nosso país. Então podem ser imagens de pessoas ou imagens de objetos. Porém, você não vai usar essas imagens inteiras. Você vai recortar essa imagem na metade delas. Vai colar metade da imagem e você vai, aquela metade que você jogou fora, você vai desenhar embaixo a parte que você jogou, continuando essa imagem e fazendo todo um fundo no papel branco, certo? Você pode usar de 1 a 3 imagens na produção que você vai fazer, certo? Então, bom trabalho para vocês,
Boa produção, espero que vocês gostem dessa reflexão, que vocês reflitam mais sobre a importância da cultura afrodescendente e da sua representação na arte, e nós nos vemos no próximo vídeo.